Fala galera, tudo bem? Meu nome é José de Arimateia Barros, mas na televisão eu uso José de Arimateia. No início eu achava o meu nome feio e tal, mas só que hoje, com o passar dos tempos, o meu nome se tornou um nome forte para mim, a nível profissional, então ficou muito bacana, José de Arimateia. Eu costumo dizer, às vezes, numa entrevista, alguém diz, você é o José de Arimateia? Sim, eu sou José de Arimateia, e está na Bíblia, José de Arimateia. E eu uso esse nome exatamente por isso, porque é muito forte e muito bom para mim. Eu resolvi criar este canal para falar desses 43 anos bem vivido de repórter cinematográfico. A ideia é a gente criar um vínculo, criar uma ligação entre repórter cinematográfico, repórter fotográfico, jornalista de todo o Brasil, e a gente tira dúvidas do nosso trabalho, a gente ficar em contato, novos equipamentos, novas mídias, né, novas estruturas vindo por aí. E a ideia de abrir esse canal é exatamente isso, é a gente conversar. Entendeu? Eu vou começar falando de... Normalmente as pessoas na rua me perguntam, pô, Arimateia, como é que você começou, como é que você entrou para a história do jornalismo, como é que aconteceu isso na sua vida? Bem, em São Luís, eu nasci em São Luís, né, e fui criado pelos meus tios, né? Minha mãe faleceu muito cedo, eu tinha 6 anos de idade. Eu fui, a partir do momento que a minha mãe faleceu, eu fiquei um tempo com meu pai, mas fui criado mais pelos meus tios. Os meus tios, eles vieram aqui para o Rio e me deixaram lá, e em seguida mandaram me buscar. Só que naquela época, pô, imagina, há 40 anos atrás, eu vim sozinho de São Luís com a malinha, peguei era uma malinha, uma autorização do juiz, cheguei sozinho na rodoviária, os meus tios, a gente marcou uma data para ele me receber, eu tinha 12 anos de idade, a gente marcou uma data para o meu tio me receber na rodoviária e na verdade ele achava que era no outro dia, então eu cheguei sozinho, peguei um ônibus na rodoviária e fui para o Catete, onde moravam os meus tios, sozinho. Perguntei para o motorista, aonde é a rua Santo Amaro, no Catete. Aí o motorista disse, deixa que eu vou te deixar lá. E ele parou o ônibus e falou, aqui a rua Santo Amaro. Até o endereço estava errado, mas eu consegui achar, eu tinha apenas 12 anos, cheguei no meu tio e passei a trabalhar. Passei a trabalhar com meu tio, estudar à noite, e era um esforço muito grande, a gente saía muito cedo, né? Naquela época não tinha muito essa coisa de menor, e a gente rodava pelo Rio de Janeiro com uma tranquilidade bem maior que hoje. E aí eu passei a trabalhar com meu tio numa lanchonete. Quando eu fiz 17 anos, eu resolvi procurar emprego. Peguei o jornal O Dia aqui no Rio de Janeiro, eu dei uma olhada no jornal, e procurei Rua Bambina 19. Fui trabalhar lá como contínuo, não sabia o que era ali. Eu sabia que estava lá, editora, Plantel Editora e Publicidade. Aí eu fui trabalhar de contínuo, e trabalhei 2 meses como contínuo. Um belo dia, o contínuo que trabalhava no segundo andar, onde funcionava a Plantel, quer dizer, Plantel Editora e Publicidade, era onde funcionava o Amaral Neto, o repórter. Na verdade, eu fui trabalhar no administrativo, eu nem sabia realmente o que acontecia naquela parte de cima, que era uma coisa mais fechada, mais isolada, e ali é que funcionava o Amaral Neto, o repórter. E ali eu aprendi. Eu, um dia, fui trabalhar lá em cima, porque o rapaz havia faltado, o contínuo que trabalhava no segundo andar, e eu fui trabalhar ali. A partir dali, eu conheci o Chucho Narvaez, que venceu o primeiro, o segundo cinegrafista a trabalhar na TV Globo, acho que é o número 1 da TV Globo, Chucho Narvaez. E eu fui trabalhar com ele, com o Chucho Narvaez. Ele gostou de mim, eu me vi interessado em fazer aquele trabalho, e eu ficava à noite aprendendo. Ele começou a me ensinar a raspar filme, aí eu passando os filmes para ele editando aqui naquela moviola, naquela época, cinema, né? Era filme, né? E aí eu ficava ali ajudando ele e aprendendo a raspar filme. Depois ele viu o interesse que eu tinha pela imagem, por fotografia, ele começou a me ajudar, começou a me ensinar a limpar as lentes, limpar as câmeras, a cuidar do equipamento. Então,
tal. E logo em seguida ele me passa para assistente de cinegrafista. Então você imagina, você sair de São Luís, com uma mala, tá? Com 12 anos, com 18 anos, com 17 para 18, eu já era um assistente de cinegrafista, assistente trabalhando com filme, usando câmera, por exemplo, a reflex, né? Uma câmera que a gente tinha portátil, aquela Belleroll, acho que era Belleroll. E eu comecei ali a aprender, eu comecei a gostar dessa profissão. E aí, vocês imaginam que eu com 12 anos chego no Rio, com 17 para 18, ele me dá um presente, me dá um programa no Maranhão. Eu volto de avião, é claro, né? Volto de avião com a equipe do Amaral Neto como assistente de cinegrafista. Isso realmente foi um presente para mim, porque você sair de São Luís com 12 anos, com a malinha, e voltar como assistente de cinegrafista do Amaral Neto, na época, que era o grande programa, né? Um programa realmente que mostrava o Brasil como ninguém conseguia mostrar, o Amaral Neto mostrava nessa época. Então, para mim, aquilo ali foi um início maravilhoso. E ali, no Amaral Neto, eu fiquei 3 anos como assistente de cinegrafista. Depois saí do Amaral Neto, fui ser assistente, fui contratado pela TV Bandeirantes. Fiquei na Bandeirantes como assistente de cinegrafista mais uns 2 anos. E um belo dia, numa dessas manifestações, na época do governo militar, teve várias greves, né? Greve de metrô, greve de ônibus, e aí ficou parado, né? Eu chego na emissora, na Bandeirantes, e o chefe de reportagem, Moacir Fernandes, né? Chegou para mim e disse: pô, tu sabe filmar? Eu tô precisando de um cinegrafista, não tem ninguém que saia hoje, o país está parado, o Rio de Janeiro está completamente parado. Aí eu preciso de alguém que filme. Você filma? Eu filmo. Aí eu peguei a câmera, entendeu? Uma reflex, montei meu equipamento, saímos. Na época o PJ nosso era um Fusca, né? Ele pegou um cinegrafista do esporte, José Roberto Tedesco, e eu fui trabalhar. Esse seria o meu primeiro trabalho de cinegrafia. Então é isso. Naquele trabalho ali foi o início de tudo, da minha vida profissional como repórter cinematográfico. Então eu fiquei, na verdade, 4 anos como assistente, né? Na verdade eu fiquei 3 anos como assistente no Amaral Neto, fiquei mais 1 ano como assistente, né, na Bandeirantes, mas tudo filme, né? A Bandeirantes a gente usava filme, inclusive filme preto e branco, era uma coisa mesmo muito bacana, e a forma como o cara revelava aquilo ali era no corredor. O cara botava álcool e botava o filme para secar ali e ficava rodando. Foi uma coisa fantástica, essa coisa do início do filme, né? Então ali na Bandeirantes, no regime militar, começou a minha vida profissional. Desse dia para mim, no outro dia a gente conseguiu colocar 8 minutos de matéria no ar, entendeu? De tudo isso que havia acontecido, dessa greve, né? Dessa manifestação. E assim começou a minha vida profissional, porque depois desse trabalho eu fui chamado, tinha uma vaga de cinegrafista, e aí eu ocupei essa vaga e tive esse início aí da minha carreira. E assim foi. Agora no próximo episódio, na próxima vez que a gente voltar a falar, eu vou falar da TV Globo, como eu comecei a minha vida profissional. Depois que eu saí da Bandeirantes, eu passei 8 anos na Bandeirantes, e depois em 1º de março de 1987 eu fui contratado como repórter cinematográfico pela Globo, e que estou até hoje. Desses 43 anos de repórter cinematográfico, eu vou sempre em busca do sim, porque o não está garantido.